Senhoras e senhores, boa noite. Em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente à apresentação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. Quero aqui registrar a presença do vereador Jefferson Vieira. Em seguida, passo a palavra à gerente de orçamento da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, senhorita Natália Camilo. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a essa audiência, que é em cumprimento ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vem apresentar para vocês, então, a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Então, a gente está obedecendo ao artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala: são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas destes documentos. Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, o orçamento público ele é dividido em 3 peças de planejamento. O PPA, que é o Plano Plurianual, que é elaborado a cada 4 anos, é sempre feito no primeiro ano de mandato do prefeito. A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é feita anualmente, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, também é feita anualmente, óbvio. Nessas 3 peças estão contidas as previsões de receita e fixação das despesas em cada uma das atividades governamentais, sempre comprometidas com a ética e eficiência na utilização dos recursos públicos. Como se tratam, de leis municipais, todo o planejamento orçamentário deve ser encaminhado para aprovação da Câmara de Vereadores. Hoje nós vamos apresentar para vocês a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Então, o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? É a primeira etapa do planejamento para o próximo ano. Nela, a gente estabelece as diretrizes para a confecção da Lei Orçamentária Anual. Então, o que a gente aborda na Lei de Diretrizes Orçamentárias? A gente começa a trabalhar uma estimativa de receita que será revisada na elaboração da LOA. O que é mais importante na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Não é nem tanto os valores, porque os valores vão ser revisados. É mais o corpo da lei. O que o corpo da lei fala? O corpo da lei ele vai definir metas e riscos fiscais, vai fazer uma avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, ele vai definir o percentual de reserva de contingência a ser colocada na LOA, vai definir, caso a administração municipal identifique um desequilíbrio das contas públicas, o que ela precisa fazer para voltar ao equilíbrio das contas públicas, vai determinar a programação financeira, as despesas com pessoal, as regras para os novos projetos, estudo de impacto orçamentário financeiro, controle de custos, as regras para transferências de recursos a pessoas físicas e a pessoas jurídicas de direito público e privado, possíveis alterações na legislação tributária de renúncia de receitas e autoriza a transposição, transferência e remanejamento de dotações. Inicialmente, nós estamos prevendo para 2022 uma receita de R$ 425.879.000. Como que foi calculada essa receita? A gente pegou a receita arrecadada até março, com o mês fechado, observou o comportamento e projetou para o próximo ano com um pouco ganho inflacionário, tá? Nesse próximo quadro aí,
no slide não dá para ver muito bem, eu imprimi um relatório para vocês. Aqui nós estamos projetando 121 milhões e 27 mil de impostos, taxas e contribuições de melhoria, 7 milhões 642 de contribuições, transferências correntes 286 milhões 883 mil, mais de receitas primárias correntes 3 milhões 327, receitas primárias de capital 6 milhões 731. Logo abaixo, as principais despesas, que são as despesas primárias. Pessoal e encargos sociais, 179 milhões 190. Outras despesas correntes, 217 milhões 952. Despesas primárias de capital, 13 milhões 841. Para 2023, 125 milhões 384 mil. Receitas de contribuições, 7 milhões 917. Transferências correntes, 297 milhões 211, demais receitas primárias correntes 3 milhões 447. Receitas primárias de capital 6 milhões 973. Pessoal e encargos sociais 185 milhões 641. Outras despesas correntes 225 milhões 798. Despesas primárias de capital 14 milhões 340. E para 2024, 129 milhões 459, contribuições 8 milhões 173, transferências correntes 306 milhões 871, demais receitas primárias correntes 3 milhões 559, receitas primárias de capital 7 milhões e 200, pessoal em encargos sociais 191 milhões 675, outras despesas correntes 233 milhões 137, despesas primárias de capital 14 milhões 806. Lembrando que eu falei para vocês só as principais receitas e despesas, tá? Receitas. Aqui no próximo slide, eu trago uma comparação com as metas fixadas nos 3 exercícios anteriores e nos próximos exercícios. Em 2019, nós arrecadamos um total de 393 milhões 225 e tivemos uma despesa de 392 milhões e 34. Em 2020, nós tivemos uma receita de 439 milhões 512 contra uma despesa de 439 milhões 165. Lembrando que esse grande aumento da receita se deu basicamente a aproximadamente 31 milhões de recursos do Covid e 16 milhões no auxílio do governo federal para combate à pandemia. Então, esse aumento de 46 milhões de 2019 para 2020 foi basicamente essas duas receitas. Para 2021, nós estamos fazendo uma reestimativa de arrecadação de 411 milhões 239. Para 2022, nós estamos prevendo, então, as 425 milhões 879 mil. Para 2023, 441 milhões 210 e para 2024, 455 milhões 550. Nesse primeiro ano de mandato, como vai ser feito o PPA em agosto, inclusive eu gostaria de agradecer a vocês, vereadores, que fizeram a aprovação da emenda da lei orgânica prorrogando o prazo para a entrega do PPA em agosto, porque Jaú é uma das únicas cidades que a entrega era abril. E é muito difícil, assim, nesse começo, é difícil prever a receita do próximo exercício, assim como é governo novo, é difícil ainda, sabe? Está tudo se reestruturando, os projetos e tal, secretarias. Então, era muito difícil fazer esse planejamento para os próximos 4 anos logo nesse começo. Então, veio também a adequar a nossa lei orgânica à do Estado e à da maioria dos municípios. Tá? Queria agradecer a vocês. Então, as metas e prioridades para 2022 vão ser elaboradas na elaboração do PPA para 2022 e 2025, excepcionalmente nesse exercício. Todo primeiro ano de mandato é assim. Tá? Então, assim,
Nesse ano, a LDO vai mais prever a receita. As despesas a gente vai definir no PPA e na LOA. Tá? Fico à disposição para alguma pergunta. Eu gostaria de registrar a presença do vereador Matheus Turini também e abrir a palavra para os senhores vereadores. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade de tirar algumas dúvidas aqui na audiência pública. Natália, parabéns pela explanação. É só tirar algumas dúvidas de ordem técnica para a gente compreender a movimentação do orçamento. A priori, a arrecadação para 2021 era de 427 milhões. Isso. E aí você está informando agora que é 411, uma queda de 16 milhões. A que deve essa diferença? Basicamente, 10 milhões é uma operação de crédito que é referente às obras do Sempre Verde que estão paradas, do Parque do Sempre Verde que estão paradas, que a gente até agora não tem previsão de que elas entrem nesse exercício. Então, 10 milhões é basicamente isso, tá? Em 6 milhões, é basicamente as transferências de corrente, que por enquanto a gente está vendo uma queda aí. Mas, assim, nada, um valor extraordinário em nenhuma pontual, sabe? É no total que está dando um pouquinho essa diferença aí. A gente registrou um pouquinho menos também de PVA de entrada até agora, em relação ao ano passado. Repasse de PVA do Estado, você fala? Oi? IPVA que você falou? Desculpa. IPVA, é municipal, do Estado, mas passa para o município, né? Perfeito. E o comportamento dessa arrecadação das despesas correntes? Geralmente, eu não sei, eu queria que você me falasse, olha, no mês de janeiro é mais difícil, nós vamos ter um pico de arrecadação dessas despesas correntes lá para o mês de maio, que é a cota única de IPTU, ou não, é o mês de junho, como é que se dá esse comportamento? O nosso forte de arrecadação é até maio, porque janeiro, fevereiro e março tem o PVA. Depois, fevereiro, março, maio é o mês que a gente mais arrecada, por causa da cota única do IPTU. Depois desse período, a arrecadação, tipo assim, a gente só fica basicamente com as transferências correntes. CMS, PM. Então, assim, o que eu costumo falar é assim, no primeiro semestre, a gente tem uma arrecadação top. Só que, assim, tem que guardar esse caixa, porque o segundo semestre é fraco. Ok. Entendeu? E as despesas são contínuas, constantes, né? Contínuas, né? Perfeito. Então, é isso que eu falo, assim, né? A gente não pode, sei lá, olhar o saldo lá em maio, junho e falar, tá. Estamos bem. E depois ela cai. Fica a cargo depois das arrecadações de ISS, né? Depois as fixas, assim, digamos, né? Essa arrecadação maior que você fala no primeiro semestre, ela se deve, assim, o pessoal pagar o total do IPTU com desconto, é isso? Sim. E o PVA também, porque o pessoal paga PVA, né? Janeiro, fevereiro e março. Sim. E depois, a nossa maior arrecadação é a cota única do IPTU. Desculpa, eu vou abusar de um chute de percentual. Primeiro semestre a gente arrecada o quê? 60% do orçamento? 70%, 40%? De cabeça, assim, eu não vou saber calcular, mas eu acredito que seja uns 70%. Tá. 70%. E 30% no segundo semestre. Ok. Obrigado, Natália. Obrigado, presidente. Mais alguma coisa? Então, nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital.